Fala, meus queridos amantes da biologia, tudo bem com vocês? Bom, nessa nossa aula de hoje, vamos dar continuidade ao programa de saúde e o programa, a nossa playlist de microbiologia, e vamos contemplar as doenças provocadas por bactérias, ou doenças bacterianas, ou ainda bacterioses, tá bom? Então, antes de começarmos, deixa logo o seu like, se inscreve no canal e não esqueça de, depois do vídeo, compartilhar o canal com seus colegas, beleza? Então vamos embora que o conteúdo é grande e nós estamos cheios de conhecimentos a adquirir. Bom, a princípio eu preciso dizer a vocês que eu optei por uma sequência baseada na ordem alfabética, tá? Então nós vamos ver cada doença de acordo com a sua letra inicial, tá bom? E nós começaremos pelo botulismo, provocado pelo Clostridium botulinum. O interessante acerca dessa doença provocada por bactéria é que o agente etiológico, Clostridium botulinum, ele infecta mais pela liberação de uma toxina. Na realidade, a toxina que ele libera contamina alimentos enlatados ou armazenados em conservas artesanais. O que significa isso, Gabriel? Vamos lá. Na realidade, algumas latas, que nós compramos no mercado com alguns alimentos costumam estar avariadas, ou seja, a própria lata está amassada, está estufada. Acho que vocês já devem ter visto alguma lata mais estufada, como se ela tivesse com conteúdo dentro dela que não coubesse na lata. Então, o que acontece? Essas latas estão daquele jeito porque algo foi de imediato submetida a ela, alguma ação foi submetida a ela e ela teve uma leve avariação de sua forma. Isso dá espaço muitas vezes para as bactérias Clostridium botulinum se instalarem no alimento e, consequentemente, provocar alguma reação que geralmente é fermentação, tá? Que estufe a lata. Às vezes elas também estão presentes em alimentos em conservas artesanais. O que significa isso? Sabe aquela pimenta que teu tio, todo mundo tem um tio que faz uma pimenta, né? Que ele pega várias pimentas, aí bota dentro de uma garrafa, mete azeite ou óleo dentro, dependendo do nível de simpleza do caba, e aí essa pimenta, que teu tio faz, fica lá armazenada durante dias, depois ela fica verde, depois fica roxa, e acaba matando muita gente porque é por conta do botulismo. Na realidade, essa toxina produzida pelo Clostridium botulinum é conhecida como Botox. Professor, Botox que o povo bota para diminuir ruga? Sim, esse Botox é obtido através da purificação do produto de toxina que é produzida por essa bactéria aí. E o legal é que é uma curiosidade bem bacana de uma bactéria que ainda fornece um produto legal para a gente, né? Bom, mas sobre a doença ainda. Quando ocorre a ingestão de alimentos que estão contaminados pela toxina da bactéria, automaticamente alguns sintomas começam a surgir no organismo. Dentre esses que vocês já estão vendo, eu vou destacar o bloqueio de transferência de sinais nervosos, tá? De impulsos nervosos dos nervos para os músculos. Como assim? Essa toxina ela inviabiliza a ação efetiva do nervo para com o músculo. Então, o músculo tende a se enrijecer e perder levemente sua função. Isso vai ocasionar uma série de fatores, mas os mais aparentes, os mais visíveis, são esses aqui. A visão dupla, que o pessoal, na verdade, tem como essa vista cansada, essa aparência de cansaço, não consegue abrir bem o olho. Além disso, ocorre também o próprio enrijecimento dos músculos faciais e a paralisia do nervo facial. Tá? Então, a pessoa não consegue ter um movimento dado aí.
Professor, e como é que a gente se livra dessa doença? Bom, a profilaxia primeiro é tomar cuidado com a própria ingestão, né, desses alimentos que possam estar contaminados pela toxina. Afinal, é muito comum que, por não prestar devida atenção, né, na higienização dos alimentos, e assim, até mesmo no que você está comendo, o pessoal acabar ingerindo coisas contaminadas. Então, é sempre bom que a gente busque ter a atenção redobrada com o que a gente come, tá bom? Mas enfim, agora eu pretendo que vocês sigam sempre essa linha de agente etiológico, transmissão, sintomas e, por fim, a profilaxia, ok? E é interessante falar que alguns medicamentos hoje são utilizados sim no combate ao botulismo. É possível tratar essa patologia com alguns antibióticos. Mas vamos lá. A próxima doença não é do dragão, tá? Nada a ver com Shiryu, mas é a cólera, provocada pelo Vibrio cholerae, que é uma bactéria, como o próprio nome diz, ó, Vibrio. Lembra das aulas da semana passada, né? As aulas de morfologia bacteriana, onde vimos a própria morfologia das bactérias tidas como vibriões, né? Então já sabemos mais ou menos qual é a forma dessa bactéria. Então a Vibrio cholerae, ela geralmente acaba infectando um indivíduo que faz o consumo da água ou alimentos contaminados por ela, tá? Então, se por um acaso você encontrar a bactéria em uma água ou em próprios alimentos, né? Muitas vezes o pessoal acaba associando essa patologia a aquelas imagens dos livros, né, do fundamental, onde o cara dá cagada na água e aí pega a água, molha os vegetais e, enfim, ocorre a reinfecção do ser humano. Bom, esquece um pouquinho isso aí. É mais por falta de saneamento básico. Muitas vezes, as patologias que são dadas pela ingestão de água contaminada, pela ingestão de alimentos contaminados, são justamente pela falta de saneamento básico e o contato direto do indivíduo com as fezes ou com a urina, tá bom? Isso acontece muito, e isso eu não falo só com a cólera. A cólera é mais pelas fezes, tá bom? Principalmente porque ela provoca a diarreia como um dos seus principais sintomas. Afinal de contas, essa bactéria ela atua principalmente nos intestinos e provoca dores abdominais, vômitos, dor de cabeça, diarreia, tá certo? Cãibras, inclusive. E o cabo pode até morrer com cólera mediante desidratação, tá certo? Então, é muito interessante que a gente cite algumas questões sobre essas patologias provocadas por agentes bacterianos que são transmitidos através da água dos alimentos. Por quê? Porque a gente percebe que, historicamente, elas estão ligadas à falta de saneamento básico. Então, é mais comum que você tenha pessoas contaminadas por cólera em locais que não tenham saneamento básico do que mesmo em locais devidamente urbanizados, tá bom? Então, por isso que não temos tantos casos aparentes de cólera hoje em dia, né? Bom, seguindo, a medicação. É claro que hoje, diante de tantos avanços, né, dos fármacos, teríamos sim uma vacina para a cólera. Ela é a tríplice bacteriana e olha que legal, ela atende a três, né, assim como a tríplice viral atuava contra três doenças virais, a tríplice bacteriana também atua contra três doenças bacterianas, tá? Bom, seguindo, coqueluche. A coqueluche é causada pela Bordetella pertussis. Essa que é uma bactéria que se instala nas vias aéreas, provocando uma série de sintomas. A verdade é que essa pequena bactéria ela chega no ser humano através da inalação de gotículas de saliva, enfim, difundidas através da tosse, do espirro, da fala. Então, a fala,
o espirro e a tosse liberam gotículas de saliva no ar contaminadas pela bactéria com, veja bem, tá? É de quem já tem a patologia. Quem está contaminado com a coqueluche acaba transmitindo assim. E aí outras pessoas saudáveis acabam inalando essas gotículas de saliva eliminadas, que estão contaminadas pela bactéria. E aí o que acontece? Bom, diversos sintomas vão surgindo, principalmente a febre, a coriza, tá? Os surtos de tosse seca, muita tosse, muita tosse, muita tosse. E se dá justamente por quê? Pela falta de oxigenação do cérebro, tá certo? Então, a partir daí, nós temos também espirros, nós temos a própria questão do vômito sendo induzido pelo excesso de tosse, tá? E, entre outras situações, poderão se complicar as pessoas que estiverem com a coqueluche e ter condições mais severas, tá? Como, por exemplo, as complicações como pneumonia, que está representada aí na nossa imagem, bem como convulsões e hemorragias cerebrais, tá certo? Então essas complicações costumam surgir em indivíduos com coqueluche. Professor, tem tratamento? Tem sim, tem a vacinação, tem também a possibilidade de você se cuidar e evitar o contato com pessoas doentes, tá bom? E sempre lembrar de manter uma alimentação saudável, manter uma alimentação regular, para que teu sistema imunológico esteja bem ativo e possa eliminar essas bactérias por si só. Bom, já a difteria, também conhecida como croup, muito popularmente conhecido como croup, mas no passado, hoje nem tanto. É mais difteria mesmo. Embora o pessoal associe muito com a disenteria, não tem nada a ver. A Corynebacter diphtheri, ela é a bactéria que provoca uma espécie de infecção também no trato respiratório. Essas bactérias, elas acabam indo para o trato respiratório através também da inalação de gotículas de saliva eliminadas por tosse, espirro e fala por outras pessoas. E aí, de imediato, essa bactéria acaba liberando toxinas que afetam principalmente as cavidades nasais, as amígdalas, tá? A faringe, a laringe e pode ocorrer até mesmo a morte por asfixia. E uma das características da Corynebacter diphtheri é que ela provoca uma infecção em grande, vamos assim, em grande quantidade de bactérias, um voo muito grande de bactérias, uma colônia absurda, justamente na região das amígdalas. E isso vai provocar o surgimento de placas grandes de pus e, enfim, isso vai ser bem assustador a princípio. A tosse, como eu disse, é um dos principais sintomas e alguns cuidados devem ser adotados para evitar a contaminação, tá bom? Lavar sempre as mãos, passar sempre um álcool ali, evitar o contato direto com alimentos e por aí vai, tá? Bom, já o tétano causado pela Clostridium tetani é bem interessante isso aqui porque eu vinha trabalhando, né, com vocês as várias doenças, né, bacterianas e a gente vinha trabalhando alguns que não são tão popularmente conhecidos. E aí, o que acontece? Agora nós estamos diante do tétano, que é um dos mais conhecidos, o pessoal fala muito do tétano, e acaba sendo importante falar sobre a Clostridium tetani, principalmente porque o pessoal tem a mania de achar que ela só é transmitida mediante o contato com objetos enferrujados, né? Ah, eu me cortei com um prego, vou pegar a tétano. Não é bem isso. Na verdade, sobre a Clostridium tetani, essa bactéria aqui, nós temos algumas coisinhas que são importantes serem citadas. Primeiro, os esporos dessa bactéria, que é um bacilo, tá? Eles são encontrados principalmente no solo, em terra. Tá? Eles são geralmente encontrados em terra,
e muitas vezes associada a esterco, quando é terra de plantio e tal. E elas podem entrar no corpo, essas bactérias podem entrar no corpo mediante lesões feitas por objetos contaminados. Então, se a lesão for feita, a bactéria penetra através da pele. E muitas vezes associamos a oxidação de elementos constituídos por ferro como sendo a causadora da Clostridium tetani. E não é bem isso. O prego que está enferrujado também já passou por uma série de superfícies, uma série de locais, uma série de substratos, melhor dizendo, que podem estar contaminados e podem causar o tétano como consequência, tá bom? Então, a partir daí a gente procura saber quais são os sintomas do tétano, né? Qual é a forma que a gente encontra de compreender que o tétano está causando alguma coisa no organismo? Simples. Primeiro, os bacilos vão liberar uma espécie de neurotoxina. Essa neurotoxina ela começa a desencadear uma série de problemas que se resumem principalmente a quê? A forte contração muscular. Então, quem tem tétano vai ter umas contrações musculares involuntárias e muito, mas muito fortes, tá bom? Então, vai surgir espasmos musculares a partir disso. Vai existir uma rigidez no pescoço, uma tontura, uma sudorese excessiva, até mesmo febre e palpitações no coração, tá bom? Então, o tétano é uma doença perigosíssima. Claro que nós temos vacina contra ela, né? E o reforço dessa vacina ocorre de 10 em 10 anos. Então, se você não tomou nos últimos 10 anos a vacina contra o tétano, né, a antitetânica, como é chamada, é bom você procurar um posto de saúde munido de seu cartão de vacina e solicitar ao atendente do posto para que seja marcada, ou talvez não, né, talvez você possa até tomar na hora, a sua dosagem da vacina do tétano, tá? A antitetânica. Eu mesmo tomei bem novinho e depois eu tive que reforçar já depois de velho, enfim, ainda tem uma dose para tomar. Mas enfim. Então essa vacina é muito importante. Ela também é aplicada em mulheres grávidas e isso dá ao bebê uma espécie de reforço temporário que pode ser estendido até os 10 anos de idade, dependendo de como seja o processo, né? E como é que esteja associado ao organismo do indivíduo. Então ele pode estar protegido durante um bom tempo. Já a febre maculosa, né, eu acabei tirando o tétano botando o tétano, não deveria, que eu estava seguindo direitinho a ordem alfabética e agora eu acabei vendo que o tétano ficou fora dela. Mas vamos seguindo. A febre maculosa é provocada por uma bactéria chamada Rickettsia rickettsii. Essa bactéria é um parasita intracelular obrigatório, tá? Semelhantemente aos vírus. E o legal, assim, entre aspas, legal, entre aspas, curioso dessa bactéria é que ela está associada ao micuim, ou vermelhinho, ou ainda carrapato estrela, como é chamado, tá? Então, o carrapato estrela, ele tem um período, né, da vida dele que ele começa a perfurar a pele para tomar sangue, porque ele é um animal, um parasita, um ectoparasita, que se alimenta de fato do sangue, ou seja, ele é hematófago. E ao fazer isso, ele acaba lhe contaminando, né, com a bactéria, a Rickettsia rickettsii. E essa bactéria irá provocar uma série de sintomas, tais como febre alta e súbita, dor nos olhos, dor de cabeça, dor nas juntas, falta de apetite, manchas avermelhadas pelo corpo, dentre outras. E o principal item dessa lista é a febre. Além dos vômitos, da dor de cabeça e dos demais sintomas, nós temos a febre alta como sendo o principal fator dessa patologia. E o problema maior é que febre alta tende a
desnaturar proteínas. E isso gera problemas maiores que podem levar o indivíduo até mesmo a um quadro mais severo, que não há reversibilidade e o indivíduo venha a falecer. Professor, pelo amor de Deus, então como é que a gente vai se livrar disso? Primeiro, comece a se proteger se você for para um lugar de mata, tá bom? Cuidado com esses carrapatos, evita o contato com eles. Evita não usar calça e botas quando você for para a mata fechada. E quando você for, usa também um carrapaticida, ou melhor, para não usar um produto químico em ambiente natural, faz o seguinte: se protege bem e quando você chegar em casa, lembra de verificar o corpo, tá? Lembra de verificar o corpo para que, por um acaso, se tiver um carrapatinho desse, você não seja contaminado. E além disso, não esmaga ele, tá? Não esmaga ele, porque ele tende a liberar algumas fases de vida em forma de ovos que podem lhe contaminar. Então, o correto é você se livrar dele de outra forma, tá? Então, outra questão também é tomar cuidado com os animais domésticos, que podem ser muitas vezes o lar do carrapato estrela. E a hanseníase, causada pela Mycobacterium leprae, a hanseníase também é conhecida como lepra, tá? Ela é uma das patologias que mais assolou a espécie humana e que durante os anos foi registrada como sendo uma doença estrondosa, né, e assustadora, inclusive sendo citada até mesmo no livro sagrado da Bíblia, né? Então, o que acontece? Qual é o problema de fato da lepra, da hanseníase? A verdade é que essa bactéria, a Mycobacterium leprae, ela é transmitida através da pele, quando o indivíduo está com microlesões, está contaminado e entra em contato com outros que estão saudáveis, e essa bactéria acaba sendo migrada de pele para pele. E também através do trato respiratório. Ocorre muitas vezes a eliminação do organismo bacteriano e inalação dele pelas vias aéreas. Então, o que a lepra causa? Né? O que a hanseníase causa? Em suma, ela é uma doença que vem causando problemas ao sistema nervoso, tá? Principalmente, e isso varia muito, né? De várias formas que pode acabar se dando no organismo. Mas o que mais se identifica, né, são as manchas avermelhadas, que são dormentes, você não sente ela muito bem, elas têm um tom avermelhado, esbranquiçado, e a pele é muito agredida, podendo gerar bolhas, tá? E atacar os nervos. Essa bactéria atacando principalmente os nervos da pele, né? E, enfim, o termo lepra é um termo bem impuro, tá? É um termo bem complicado de ser utilizado, por isso que enfim, tem tantas citações dela ao longo da história como uma coisa assim, aversiva. E as manchas, como vocês podem ver, são um sinal dessa bacteriose. Hoje nós temos uma forma de evitar a hanseníase através da BCG, que é a mesma vacina usada contra a tuberculose. A BCG vocês já tomaram quando eram pequenininhos, tá? E inclusive a marquinha do brasileiro, né? Todo brasileiro tem por obrigação em nosso Sistema Único de Saúde, que no nosso calendário de vacina, né? Que tomar a BCG, tá? Vacina para hanseníase, para tuberculose, enfim. Já a tuberculose, é que a gente está no embalo, né? Que não é provocada pela riquetise, perdão aí, tá? A tuberculose é causada, na verdade, por outra bactéria que é a Mycobacterium tuberculosis, tá?
Mycobacterium tuberculosis. Não confunde aí. Essa rickettsia foi porque eu copiei do slide, tá? Eu vou até riscar aí. Lembre-se, é Mycobacterium tuberculosis. Beleza? Esquece a rickettsia. É para outra patologia. E aí, essa tuberculose, ela é dada pela bactéria que eu acabei de citar, é o agente etiológico. Ela também se instala nas vias aéreas e se dá mediante da inalação de gotículas espalhadas no ar, através da fala, do espirro, da tosse, tá bom? E o indivíduo acaba pegando a patologia, né, e sentindo como efeitos, principalmente, as agressões pulmonares, que vão desde um acesso contínuo de tosse, um cansaço, aquela fraqueza, problema respiratório, uma dor na caixa torácica, a febre, a falta de apetite, a palidez, o emagrecimento, tá? Então, ela tende também a afetar outras estruturas do corpo, como o fígado, o baço, a medula óssea, os rins e o sistema nervoso como um todo. Era muito comum associar a tuberculose ao período da literatura conhecido como romantismo, né? A escola literária do romantismo. Por quê? Porque muitos românticos faleciam da tuberculose, né? Chamavam o mal do século, justamente porque essa tuberculose atacava os indivíduos que não tinham, de certa forma, hábitos saudáveis, e a noite era o lar dos românticos, né? Tendo em vista que eles passavam a noite inteira musicalizando poemas, conversando, usando muito cigarro, bebida e por aí vai, tá bom? Então é importante a gente lembrar que a tuberculose está muito associada à escola literária do romantismo. E múltiplas eram as lesões provocadas nas cavidades pulmonares e automaticamente essa progressão dessas lesões geravam alguns padrões esbranquiçados quando da análise pulmonar, que eram exatamente os sintomas de constatação da tuberculose na época. Beleza? E vocês vão ver que muitas obras falam da tuberculose como uma patologia que era um mal do século. Bom, já a leptospirose, que é conhecida por como febre do rato, é causada pelas bactérias do gênero Leptospira. Essas bactérias do gênero Leptospira estão muitas vezes abrigadas no interior de roedores. Tá? É muito comum que roedores de imediato apresentem contato com a urina, tendo em vista que principalmente as ratazanas estão morando em esgotos e acabam tendo contato com as fezes e com a urina do ser humano e se contaminam com as bactérias. Eu acho muito importante citar exatamente isso, que são os animais que acabam se infectando com as nossas bactérias, porque o povo começa a matar os ratos pensando que o rato que é o ar da leptospirose e a leptospirose está sempre com todo o rato e por aí vai. Não. Na verdade, a leptospirose está nas nossas excretas que vão para o esgoto e, consequentemente, contaminam esses animais. Tá bom? É muito importante citar isso, que nós aqui somos responsáveis pela contaminação deles. E, automaticamente, nos períodos de cheia, principalmente, quando ocorrem as chuvas e os esgotos tendem a transbordar, as águas começam a sair dos esgotos e muitas vezes os ratos se veem também forçados a subir e acabam excretando também nessa água, as bactérias do gênero Leptospira acabam entrando em contato com a nossa pele, principalmente quando no dia de chuva você sai, de chinelo, não sei o que, está com uma lesão ou até mesmo nas unhas, você acaba tendo contato com a bactéria e se contamina com a leptospirose. E essa bactéria que, pela própria forma, lembram-se das aulas da morfologia bacteriana, tá? E aí você pode reconhecer facilmente
essa morfologia bacteriana aí, da Leptospira. Então, o que que acontece? Essa bactéria em si, ela provocará febre alta, por isso que muita gente começou a chamar, né, como uma espécie de, entre aspas, palavrão, a febre do rato, que é justamente a febre alta provocada pela leptospira que está presente na urina do rato, tá certo? Então ela provoca também dor de cabeça, provoca dor muscular, náusea, vômito, aumento do fígado, tá? Vai gerar uma série de problemas de hemorragia no trato digestivo, tá? Então manchas poderão aparecer na pele, a urina escura é um sinal também. E lembrando que a nossa própria excreta, a nossa própria urina, acaba também eliminando bactérias do gênero Leptospira que vão para os esgotos e reiniciam o processo de transmissão. Lembrando também que hoje nós podemos evitar essas situações com esses roedores simplesmente pelo próprio saneamento básico, né? Mas é importante também ressaltar que muitas vezes a cidade tem um saneamento básico, mas o esgoto estoura. Por que o esgoto estoura? Porque muitas pessoas têm a mania de jogar lixo nas ruas. Minha gente, quando a gente joga lixo nas ruas, esse lixo ele acaba se acumulando, porque a água das chuvas vem, leva o lixo embora, leva, mas para onde ele vai? Ele vai para o esgoto, porque o esgoto, o saneamento básico de uma cidade, é projetado justamente para que os esgotos levem a água das chuvas embora para eles, tá? As cidades são projetadas para isso, com essa finalidade. Então a água vai para o esgoto. E o lixo também. E lá ele entope o esgoto. Então a água não desce mais. E por não descer, a tendência é que o esgoto suba para a superfície, estourando, entre aspas, o esgoto e automaticamente contaminando diversas pessoas. Já a pneumonia, causada pela Streptococcus pneumoniae, ela é uma doença provocada por bactérias que de imediato pode ser provocada tanto pela Streptococcus pneumoniae quanto pela Diplococcus pneumoniae. E ela é dada pela inalação de gotículas de saliva eliminadas através do ar por tosse, espirros e pela fala, e ela provoca todos esses sintomas aí, tá? Desde problemas musculares, pulmonares, sistêmicos, na pele, no sistema nervoso central, na vascularização, no funcionamento do coração, gástricos, articulares, enfim, são vários os sintomas da pneumonia. Contudo, a gente destaca principalmente a infecção que é causada nas vias aéreas, nas vias pulmonares, ok? Sempre tenham em mente que a pneumonia está relacionada principalmente a problemas, né, pulmonares. E uma coisa que vale a pena destacar é que essa pneumonia que eu estou falando é a pneumonia bacteriana, porque existem outras formas de pneumonia que a gente pode discutir até depois em outros vídeos. Mas essa é a da infecção bacteriana, tá bom? E a gente pode perceber pelas manchas esbranquiçadas que ficam evidentes em raio-x, tá bom? Já a sífilis, provocada pelo Treponema pallidum, é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, e é causada por essa bactéria aí, tá? Que é a Treponema pallidum, e mais uma vez podemos reconhecer a sua morfologia bacteriana na aula anterior. Eu não vou nem dizer o que é isso aí que está sendo apresentado no vídeo, né, no slide, como sendo o lar das Treponemas pallidums. Mas essa infecção por essa bactéria é por via sexual ou por via congênita. A via sexual é através da realização do ato sexual, né? A relação sexual entre uma pessoa saudável e uma pessoa contaminada. Lembre-se, é só com uma pessoa saudável e uma contaminada. E também pode ocorrer pela via congênita, ou seja, a mãe passa para o feto através exatamente do que? Do contato da criança com a placenta,
ok? E esse contato geralmente é com a porção da placenta que está muitas vezes contaminada pelos fluidos corporais da mãe, tranquilo? E a partir daí nós vemos que ela se dá em três estados. Um estágio inicial, que acaba provocando feridas pequenas, demora de 3 a 90 dias, tá? Depois da exposição ao agente bacteriano, ao agente etiológico. Posteriormente, as erupções cutâneas ocorrem em todo o corpo, entre 4 e 10 semanas depois, e de 3 a 15 anos depois da infecção inicial, ocorre a afecção de órgãos internos, e aí a coisa começa a complicar, certo? Então a sífilis ela gera na sua fase inicial essas lesões aí, que a gente observa. Só que essas lesões se agravam e muito e deixam o estado da pele bem deplorável. Bom, aí tem um resumão da transmissão, do tratamento e da prevenção. Então, o tratamento se dá justamente por injeções de penicilina, um fortíssimo antibiótico, e a prevenção tem que se dar mediante o uso de camisinha, principalmente o uso de camisinha, tá? Porque os indivíduos têm a mania de, enfim, não se cuidar na hora do ato sexual e depois o arrependimento é maior, tá bom? E para as gestantes que estão contaminadas, lembrar de ter sempre um acompanhamento durante o pré-natal para que ajude no controle da sífilis congênita, beleza? Bom, galera, é isso. Eu espero que eu tenha resumido bastante as doenças bacterianas. A verdade é muita informação de uma vez só e a gente tem que dar uma agilizada boa, mas ao mesmo tempo eu peço que vocês aprofundem os seus estudos e prestem bastante atenção nessa aula porque ela é muito importante, tá? Voltem o vídeo, analisem mais de uma vez, procurem mais de uma informação, porque isso é muito importante, tá? E posteriormente, em outros vídeos, quando a gente tiver com um volume de material produzido menor, eu posso falar de algumas que especialmente provocaram grandes infecções na história da humanidade e a gente tem uma aula mais centrada, né, num item só e acabando podendo desenvolver mais conteúdo, ok? Então é isso, galera. Fiquem na paz. Um grande abraço, falou e até mais. Tchau, tchau.